pessoal, bom dia. Tá um pouco escuro, né? A gravação tá um pouco escura, mas é porque a sala que eu estou gravando é uma sala que a luz do meio tá meio chumbada, então eu tô só com essa luz aqui e a luz do fundo. Mas assim, para o quadro aparecer tá sendo até bom, tá sendo até melhor do que se tivesse tudo aceso, tá bom? Então, galerinha, eu vou falar para vocês as páginas que nós vamos trabalhar quando eu terminar essa videoaula do capítulo 9. Por quê? Eu decidi colocar no quadro algumas coisas para vocês copiarem a respeito desse conteúdo que não está muito explícito lá no nosso capítulo 9, tá? Então eu tenho para dar para vocês neste capítulo dois temas importantes: perímetro e área de figuras planas, perímetro também de figuras planas. No nosso livro, vocês vão perceber, nós estamos trabalhando com malha quadriculada. A malha quadriculada é aquela que vai te dar uma dimensão do contorno de uma figura plana, que a gente chama sempre de perímetro, e ela vai te dar também a dimensão da área da figura plana, que engloba toda a superfície da figura. Por exemplo, eu fiz essa figura. Esse contorno aqui, ele vai me dar a dimensão do perímetro dessa figura, tá bom? O perímetro dessa figura. Então, eu tenho aqui, supondo que cada quadradinho me dê 1 centímetro, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 centímetros. Supondo que cada lado do quadradinho, tá? Cada lado desse quadradinho seja 1 centímetro. Então, isso aqui é apenas uma suposição do que é o perímetro, ou seja, é a medida do contorno de uma figura, tá bom? Agora, falando de área, a gente já tem uma outra visão. Que outra visão vai ser essa? Relacionada à área. A medida total dessa superfície. Eu vou medir ela totalmente, toda. Então, como essa figura é uma figura que lembra um retângulo, né? Porque a gente tem uma grande base e uma grande altura, e uma pequena altura, então a gente lembra do retângulo. Eu queria que vocês percebessem que para a gente medir área, vocês vão sempre utilizar duas letrinhas distintas: base e altura. O B vai indicar sempre a base e o H vai indicar sempre a altura, tá? E para que essa figura seja medida, todas as figuras planas, elas costumam apresentar uma regrinha diferente para ser medida, tá? Todas as figuras planas, elas vão apresentar regras diferentes para serem medidas. Então, vamos já iniciar falando da regra de medição de um retângulo. Como é que a gente vai medir esse retângulo? A área é igual a base vezes a altura. A área é igual a base vezes a altura. Então, ainda utilizando 1 centímetro como parâmetro de medida, nós vamos fazer o seguinte: a área é igual a 1, 2, 3, 4. 4 vezes a altura 1. 4 vezes 1. Então, a área dessa figura será 4 centímetros quadrados. Tia, toda resposta de figura plana vai ser utilizada como centímetros quadrados?
Sim. Então, toda a resposta vai ser em centímetros quadrados. Ou, se for uma figura que trate de metro, metros quadrados, tá bom? Então, aqui a gente consegue perceber, nesse pequeno exemplo, que o perímetro, que é igual a 10 centímetros, é muito diferente da área que é igual a 4 centímetros, tá bom? Então, como é que a gente vai calcular as outras figuras? Primeiro eu vou deixar aqui para vocês copiarem. Em 2 minutinhos, vocês copiem isso aí, ó. Perímetro e área. B de base, H de altura. Um exemplo, esse daqui é nada mais do que um exemplo. E este cálculo aqui é um cálculo que mede área de retângulos, tá bom? Área de retângulos, tá? Esse daqui já é o cálculo que mede o perímetro. Isso aqui, ó, mede o perímetro, tá? Que é o contorno da figura. A gente pode até colocar aqui para vocês não esquecerem. Perímetro nada mais é do que o contorno da figura. Então, lá no nosso livro, nós temos como ponto de partida a malha quadriculada. Essa malha quadriculada, ela tem um determinado centímetro, tá? Que vai ser igual a 1 também. E nós vamos utilizar os desenhos que existem. Por exemplo, na página 180, perdão, na 180 não, gente. Na 174, a gente tem vários desenhos, olha aqui, ó, 174, vários desenhos que falam do perímetro das figuras. Então, a gente utiliza os quadradinhos, né? Cada quadradinho mede 1 centímetro, então a gente vai calcular todo esse quadradinho aí, esse perímetro em cima desse 1 centímetro. Mas depois que a gente fala de área, aí já modifica a coisa. Por isso que eu prefiro hoje juntar todo o conteúdo do capítulo 9, jogar no quadro, explicar melhor para vocês a área de cada figura, tá? Para que vocês entendam melhor, e depois vocês podem fazer todo o capítulo 9, que não vão ter dificuldade nenhuma, porque a grande parte das tarefas do capítulo 9 são desenhos. A gente já tem basicamente aí todos os cálculos previamente registrados. Eu que vou dificultar no quadro, ok? Então vocês estão copiando, enquanto vocês estão copiando, eu tomo um golinho de café. E aí a gente continua vendo o tema da aula, mas de maneira mais complexa, tá? Porque quando vocês forem fazer alguma prova para algum lugar, não vai calcule o quadradinho. Calcule a área da figura plana tal. Então, a gente precisa dar uma dificultada logo para que vocês entendam que a coisa não é tão básica assim como o livro está colocando neste capítulo, ok? Então, beleza. Aí, eu já descobri que o meu perímetro corresponde à medida do contorno da minha figura. Agora, eu vou utilizar outro cálculo, outras coisas, outros conceitos para descobrir qual é a área das figuras planas mais conhecidas que existem, tá bom? Então, a gente começa falando da área do triângulo. Área do... Deixa eu ver se tá legal aí. Dá pra sair? Triângulo.
Então, vamos lá. Área do triângulo. Vou desenhar o meu triângulo, que vai ficar um pouquinho estranho, porque eu não sou expert em desenho, mas tá aí. O ponto de partida é esse. E aí, eu vou colocar no quadro a fórmula que você utiliza para calcular a área do triângulo. Sempre começa com A maiúsculo, tá? Então, a fórmula que eu utilizo para calcular a medida de área do triângulo é base vezes altura dividido por 2. Mas, tia, como é que a gente vai calcular a altura de um triângulo se as linhas que formam um triângulo são linhas diagonais? Então, esta é a altura do triângulo. Tá lá no meio, né, no centro do triângulo, a gente percebe que se a gente fizer um pontilhado, nós descobrimos que aquilo dali é referente à altura deste triângulo, tá bom? Então, vamos começar a dar numerações para esse triângulo para a gente fazer o cálculo. Então, digamos que a altura desse triângulo seja igual a 4 centímetros e que a base desse triângulo também seja igual a 4 centímetros. Vamos lá? Agora nós vamos utilizar a fórmula e colocar os números. Eu disse que a altura do triângulo é igual à base vezes, que ali está como pontinho, mas vocês já sabem que é o sinal de vezes, a altura dividido por 2. Então, eu tenho aqui 16 dividido por 2. Poderia deixar em forma de fração? Claro que não. A altura, ela nunca vai ser em forma de fração, não. Vai ser sempre em forma de número natural. Também nunca em número de decimal, tá? Algumas contas a gente até utiliza, mas a gente costuma utilizar número decimal. Fração nunca. Número natural. Fração nunca. Número decimal às vezes. Então, 16 dividido por 2 é igual a 8 centímetros quadrados. Então, aqui a gente tem a fórmula para se descobrir a área do triângulo. Pausa o vídeo e copia, tá bom? Que eu vou dar continuidade. Vamos agora para uma outra figura, que é o quadrado. Então, vamos nós para a área do quadrado. Vamos fazer o desenho do quadrado. Quando a gente faz o desenho do quadrado, a gente percebe que esse quadrado vai apresentar lados diferentes ou lados iguais. Quem respondeu lados iguais está correto. Então, todo quadrado, ele vai ter lados iguais. Isso é sempre, tá? Quadrado tem lados iguais. Ponto. E aí, a fórmula para se descobrir a área do quadrado é nada mais do que área é igual a lado elevado a 2. Vocês estão lembrados de potenciação que a gente iniciou na aula online? Pois bem, potenciação é um tema que foi dado na aula online. Quem assistiu sabe fazer, fez tarefas inclusive. É que onde a gente tem uma base e um expoente. Esta base ela vai ser multiplicada o número de vezes que aparece no expoente,
tá? Então, vamos transformar isso aqui em numerações e eu vou dar 2 centímetros para o lado do triângulo, ou do quadrado. Como eu sei que todos os lados são iguais, então tem 2 centímetros aqui, aqui, aqui e aqui. Ponto. Todos os lados têm a mesma medida. Então, vamos calcular. A área é igual a 2 elevado a 2. Isso significa que o 2, como base, dentro da potenciação, quando a gente lembra desse conteúdo, ele vai ser multiplicado o número de vezes que aparece lá no expoente, tá bom? Então, como que vai ser feito? A área é igual a, não é 2 vezes? 2 vezes 2. A área vai ser igual a 4 centímetros quadrados. Essa é a área desta figura, o quadrado, que sempre vai apresentar esta fórmula, ok? Pausa o vídeo nesse momento, copia, porque eu vou para outra figura agora, que é o paralelogramo não, o trapézio. Área do trapézio. Área do trapézio. Deixa eu desenhar para vocês o trapézio. Deixa eu pegar logo as medidas que estão aqui. Então vamos lá. Trapézio. Nossa, o trapézio já começou torto. Ele vai possuir 3 tipos de medidas diferentes. Ele vai possuir uma base menor, que é essa, uma base maior, que é essa, por isso que eu coloquei as letras como menor e maior, e ele possui uma determinada altura. Aonde que nós vamos identificar a altura do trapézio? Vamos lá. Ali a gente identifica a altura desse trapézio, beleza? Agora nós vamos para a fórmula que vai ser utilizada para calcular. Então, a fórmula para calcular o trapézio é a área é igual a base menor mais a base maior vezes a altura dividido por 2, tá? Então, a área é igual a base menor mais a base maior vezes a altura dividido por 2. Vou começar a dar números à minha figura para ver se a gente caminha. Então, vamos lá. A minha base menor tem 4 centímetros. A minha base maior tem 8 centímetros. E a minha altura tem 2 centímetros. Como é que eu vou resolver isso aí? 4 mais 8, 12. 12 vezes 2 dividido por 2. 12 vezes 2 é igual a 24. 24 dividido por 2. Então, esta figura vai apresentar base 12 centímetros quadrados. Deixa eu botar para vocês verem. 12 centímetros quadrados. Então, repetindo.
O trapézio, ele tem uma base menor, ele tem uma base maior e a altura é medida entre as bases no ponto que termina ou inicia a base menor até uma reta que chegue na base maior, tá bom? Então, nós temos a fórmula área é igual a base menor mais a base maior vezes a altura dividido por 2. Depois a gente só substitui os números, ok? Só substitui todos os números e conseguimos chegar neste cálculo aqui. Tá, beleza, gente? Então, vamos lá. A nossa próxima figura é o retângulo, que nós começamos a falar dela. Então, vamos nós, retângulo. A área do retângulo, vamos desenhar um retângulo. O retângulo, diferentemente do quadrado, ele não vai apresentar lados iguais. Muitas pessoas confundem quadrado e retângulo. Quadrado, lados iguais. Retângulos, lados diferentes, tá bom? Então, só para vocês terem já essa diferenciação do quadrado para o retângulo sempre. Já garantido aí na mente que todo mundo já entende que quadrado tem lado igual e que retângulo tem lado diferente. Fechou. Então, vamos para a nossa fórmula para calcular a área do retângulo. A área do retângulo vai ser igual a base vezes a altura, conforme eu já falei com vocês lá no início, tá bom? Então, vamos dar números aqui. 6 centímetros para 5 centímetros. Então, A é igual a 6 vezes 5, A é igual a 30 centímetros quadrados. Tá bom? Então, essa vai ser a figura que vai calcular, a fórmula que vai calcular a área do retângulo. Novamente peço, pausa o vídeo, tá? E aí copia, beleza? Tem outras figuras que a gente poderia até passar para vocês agora, mas eu prefiro passar para vocês quando estivermos em aula online, que são figuras que exigem um pouco de cálculo mais complexo, que são os losangos e os círculos, tá? São cálculos diferenciados. Então, gente, prestem bem atenção. O capítulo começa lá na página 172, né? E aí nós, para representar as figuras, foi escolhida uma imagem bem pertinente, que são a imagem de algumas bandeiras. Dentro das imagens das bandeiras, a gente tem algumas figuras planas que a gente ainda não observou. Mas, por exemplo, aqui a gente tem um losango, o círculo, né? Aqui a gente tem um retângulo dentro de um retângulo maior. Então, foi só para dar a dimensão das figuras que vocês veriam dali para frente. Aí na 174 a gente tem perímetro de figuras planas, uma explicação. Essas perguntas podem ser respondidas aí mesmo. Depois, 175, 176. Já na 177, a gente tem um cálculo um pouco mais diferenciado, porém de perímetro. Perímetro é a soma de todos os lados. É o contorno da figura, tá? Não tem nada a ver com estas fórmulas que eu acabei de passar para vocês. E aí, fecha na 178 o assunto perímetro. Beleza. Aí nós vamos de perímetro para a área na página 179, onde vocês já vão diferenciar no número 1 o que é o perímetro e o que é uma área. E aí, na 180 e 181,
Uma página já está com os desenhos, vocês vão fazer a conta dessa área toda aí, utilizando esse 1 centímetro de área de cada quadradinho. E aí, nós não temos uma figura como foi a que eu passei para vocês agora. Nós temos figuras planas aleatórias, tá? Fazer a 181. Isso, eu queria chegar nessa parte. 182 também pode fazer. No desafio da 183. Olha aqui, o desafio da 183 nada mais é do que desenhar retângulos e quadrados para vocês descobrirem a área dessas duas figuras, tá bom? Então, vamos combinar o seguinte: vocês vão desenhar um grande quadrado e um grande retângulo. Ponto. Nas linhas de baixo, vocês vão colocar os cálculos que vocês fizeram para calcular a área destas duas figuras. Observe que cada quadradinho tem 1 centímetro. Então, quando vocês forem dar a numeração de cada figura, vocês vão contar os quadradinhos lá presentes. Tem 5 quadradinhos, então a base vai ser igual a 5 centímetros. Tem 7 de altura, então a altura vai ser 7 centímetros, tá? É um cálculo que vocês vão criar. Depois, responder a 184 e a 185, também que ainda envolve área, isso tudo vocês vão saber fazer. Beleza. Até chegar na questão de volume de um sólido geométrico, que é quando a gente consegue perceber que todo sólido geométrico apresenta um determinado peso, e esse determinado peso, essa determinada capacidade, é medida pelo decímetro ou pelo litro, tá bom? Então, no decímetro, diferentemente do centímetro das figuras, que nós vamos utilizar o centímetro quadrado, no decímetro a gente vai utilizar o decímetro cúbico, tá bom? Porque a gente vai estar sempre falando mesmo de peso, cubo, volume, leva a nos pensar isso. E aí a gente tem um material de apoio. No material de apoio, nós temos, veja bem, aqui, no material de apoio, a gente vai montar um cubo, olha só, tá? Começa, eu não sei a página de vocês, mas começa lá na página 437. As linhas contínuas são cortadas, as linhas pontilhadas são dobráveis, tá? Tem que dobrar. E os números colar 1 com 1, 2 com 2, 3 com 3, até que você forme este cubo aqui, ó. É esta figura que você vai formar. Sabe o que eu sugiro que vocês façam antes de cortar? Façam uma pintura bem bacana, pinte os lados para que fique de maneira diferente. E aí vocês vão formar um cubo colorido, tá bom? Essa atividade pode ser feita em casa sim. E aí também, gente, depois que vocês partem para essa página de cubo, né, que a gente fala de volume, que é a unidade de medida de capacidade das figuras planas, vocês podem fazer as atividades finais. A partir da semana que vem, a gente já está fazendo a correção das atividades finais do capítulo 9 e essa semana a gente consegue encerrar a correção do capítulo 8, tá bom? Galera, então é isso. Não tem nada de diferente que foi dado no quadro que vocês não consigam observar quando fizerem as atividades do livro. É que o livro não estava com uma explicação muito ampla, muito complexa e ao mesmo tempo objetiva dessa matéria, que é uma matéria importante e que vocês com certeza vão ver nos próximos anos, sim. Então precisa que fique bem explicadinha, bem entendida, tá bom? Pausa, não esquece de copiar tudo que foi colocado no quadro, copia no caderno de matemática, para vocês se lembrarem, porque isso daí vai ser matéria de prova. E com certeza que eu vou cobrar uma destas fórmulas que eu trabalhei com vocês sim
num formato de problema, o que for, mas eu vou cobrar, então precisa estar bem entendido, tá beleza? É isso, capítulo 9 dado, pode fazer as atividades, vou fazendo à medida que vocês vão entendendo e a gente tira as dúvidas se aparecer na aula online, ok? Então, beijo, até mais tarde na nossa aula online, galera.